nessas madrugadas que a gente acorda e Deus fala com a gente fala com Deus, a gente acaba se reavivando, né? Às vezes Deus acorda a gente às vezes quer ficar lá, a carne quer ficar deitada, mas Deus ele chama, bora, levanta, homem, levanta, mulher. Aí a gente tem um reavivamento com o Senhor, né? Eu estava até contando na igreja quarta-feira que essa semana passada, Deus me chamou e eu acordei de madrugada sem sono algum e ali comecei a meditar, né? Comecei a ouvir alguns hinos do Inário Novo e eu tive um reavivamento de novo com Deus, porque a gente precisa constantemente estar sentindo aquela renovação espiritual, porque no decorrer dos anos que a gente tem na igreja, acaba se acostumando, se esfriando, vai para a igreja porque é dia de culto, mas não vai com o propósito correto, mas aí nessa madrugada, mais uma vez, Deus me despertou, espiritualmente falando, né? E a gente precisa sempre disso, sempre, né? Bem, meus irmãos, hoje eu gosto muito de assuntos escatológicos, né? Assuntos sobre o tempo do fim, sobre que envolvem a volta de Cristo, envolve o estado da igreja antes da volta de Cristo e depois da volta de Cristo. E hoje não vai ser diferente. É até uma continuação do que nós estudamos da vez passada, né? Sobre a questão, não vamos estudar sobre as 10 virgens, mas nós vamos estudar um aspecto da igreja de Deus nos últimos dias. E o título que eu escolhi para a mensagem de hoje é um título, no mínimo, curioso, o título é o seguinte: Deus no banco dos réus. Deus no banco dos réus. Nós sabemos que num tribunal, num julgamento, quem está no banco dos réus está sendo acusado de algo. Então, é exatamente isso. Deus no banco dos réus. Deus está sendo acusado de algo. E eu queria ver com vocês esse texto que está no livro de Romanos, no capítulo 3. Romanos, no capítulo 3. Eu vou ler aqui em duas versões. A minha versão aqui, que nós temos da Bíblia Caleb, né? Que é a revista e atualizada, e vou ver também na linguagem de hoje. Romanos 3, verso 4, diz assim: De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Agora, na linguagem de hoje, diz assim: de modo nenhum, que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele, que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Ou seja, é estranho, nós adventistas, nós ouvimos muito falar em julgamento, santuário celestial, juízo investigativo, mas isso é referente a nós sendo julgados, os seres humanos sendo julgados. Por quê? Porque nós temos realmente o que julgar, porque nós temos falhas. Mas o versículo 4 aqui de Romanos diz que quem será julgado, ou quem está sendo julgado, é Deus. Será que Deus tem falhas? Não. Para ser julgado, nem todas as pessoas que estão sendo julgadas nos tribunais, elas têm cometido algum crime. Elas apenas foram apontadas como se tivessem feito algo de errado. Estão entendendo? Então, Deus, não é que Deus tenha cometido algum erro, mas alguém o acusou de algo. Então, cabe aqui duas perguntas. Primeira, qual foi a acusação? E segunda, quem o acusou?
e vamos responder essas duas perguntas. A primeira pergunta é qual foi a acusação dele, né? Nós sabemos que quando Deus criou todos os seres, né, incluindo os seres angelicais, Deus ele estabeleceu leis, existem regras, ordens, mandamentos, né, estatutos para um bom funcionamento da vida de todos os seres criados. Até as coisas inanimadas, as coisas que não têm vida, vamos dizer assim, elas têm leis. Por exemplo, nós temos as leis da gravidade. A Lua, ela é distante da Terra, ela não se choca com a Terra porque Deus estabeleceu uma lei que ela deve orbitar em torno da Terra. Então, os seres inanimados obedecem à lei de Deus. Somente o ser humano não obedece. Então, no céu, Lúcifer, ele questionou a Deus sobre as leis que Deus tinha criado. Eu vou ler aqui alguns textos do Espírito de Profecia para vocês poderem ver comprovar o que eu estou dizendo. O primeiro deles é no livro Patriarcas e Profetas, que diz assim, ó: no conselho celestial, os anjos insistiam com Lúcifer. O Filho de Deus apresentou perante ele a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza imutável, sagrada de sua lei. Deixando seu lugar na presença imediata do Pai, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele agia em misterioso segredo e, durante algum tempo, escondeu seu propósito real sobre uma aparência de reverência para com Deus. Começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governam os seres celestiais. Ou seja, Lúcifer espalhou no céu de que Deus não estaria sendo justo por dar leis aos anjos. Poderia dar aos outros seres criados, mas não aos anjos. Ou seja, a acusação que Deus está sendo acusado é de que ele é injusto em relação às leis. Tem mais aqui, ó. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa. Justiça severa. Como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como um ser que fica vigiando, desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. Está no livro Caminho a Cristo. O plano da salvação, ele é algo bem maior do que nós imaginamos. Bem maior. Nós estamos, nesse momento, na sala do Zoom. Então, nós vamos dar agora um zoom no plano da salvação. Não é simplesmente o ato de salvar o ser humano que Jesus veio à Terra. Não é o principal motivo. Talvez eu possa até surpreender alguns com o que eu vou dizer aqui, como eu acabei de dizer. O plano principal de Cristo ter vindo à Terra não é a salvação dos seres humanos. Deixa eu ler aqui para vocês verem. Patriarcas e Profetas diz o seguinte, página 35. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor, serviço que brote de uma apreciação de seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada. Deus não tem prazer na obediência forçada. E a todos concede vontade livre, o que nós chamamos de livre-arbítrio, para que lhes possa prestar serviço voluntário. No livro de Isaías
Vocês não precisam ler, não. Aqui na minha Bíblia já está marcada, eu vou ler aqui rapidamente. No capítulo 42, versículo 21, diz assim, ó. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Ou seja, a missão de Cristo foi engrandecer a lei de Deus aqui na terra. Vou continuar lendo aqui, ó. Profetas e Reis, 598. Satanás, ele acusa a Deus de injusto. Com essas palavras que eu vou dizer aqui, ó, são palavras do próprio Satanás, que diz assim, ó. São estes, diz ele, né, Satanás, o povo que deve tomar o meu lugar no céu e o lugar dos anjos que se uniram a mim? Falando em relação a nós, né? Eles professam obedecer à lei de Deus, mas têm guardado os seus preceitos? Olha a pergunta. Uma pergunta bem capciosa, né? Não têm sido eles amantes do eu mais que amantes de Deus? Não têm colocado seus próprios interesses acima do seu serviço? Não têm amado as coisas do mundo? Contemplai os pecados que têm marcado suas vidas. Vede seu egoísmo, sua malícia, o ódio de uns para com os outros. Aí, olha só como Satanás foi sujo nessa pergunta que ele vai fazer agora. Banirá Deus a mim e aos meus anjos de sua presença, e, no entanto, recompensará aos que têm sido culpados dos mesmos pecados? Tu não podes, ó Senhor, com justiça fazer isso. A justiça reclama que a sentença seja pronunciada contra eles. Olha só que beco sem saída, entre aspas, né? Satanás colocou Deus. Porque é o seguinte, vamos raciocinar aqui. Se Deus levar o ser humano para o céu, com o ser humano cheio de defeitos, cheio de pecados, como pecados semelhantes aos pecados que Lúcifer e os anjos tiveram. Lúcifer teve orgulho no seu coração, se exaltou, quis colocar a sua vontade acima da vontade de Deus, convenceu os outros anjos, alguns deles, né, uma terça parte, a terem o mesmo pensamento, e os expulsou do céu, não tendo mais espaço para eles lá. Por que que Deus faria a mesma coisa com os seres humanos? Porque, assim, tem pessoas que acreditam que a salvação é algo muito simples, é simplesmente aceitar Cristo como Salvador e está tudo bem. A vida não precisa mudar, a vida não tem que transformar, os defeitos não tem que ser deixados, o mau caráter, o caráter ruim que a pessoa tem, pode continuar daquele jeito, pode deixar que Deus vai levar você para o céu bonzinho, limpo, sem defeito nenhum, se você não tiver mudança nenhuma. Não. A acusação de Satanás a Deus é essa. Como ele disse aqui no começo, banirá, este é o povo que vai tomar o meu lugar no céu, o lugar dos meus anjos, né? Banirá Deus a mim e aos meus anjos e levará esses para lá? É uma acusação séria. Deus não está em xeque, né? Deus nunca fica em xeque, mas é algo que é de se pensar. Agora, olha só o que aqui tem no livro Patriarcas e Profetas, página 69. Diz assim, mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto. Ou seja, o plano da salvação não era simplesmente salvar o ser humano. Tinha um propósito mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas, olha a ênfase que eu estou dando, não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Ou seja,
Satanás acusou Deus de injusto por ter uma lei que não pode ser guardada. Não, não é possível o ser humano guardar a lei de Deus. Inclusive, muitos hoje nos acusam, nós adventistas, porque nós acreditamos que a lei de Deus deve ser guardada. Muitos dizem assim, não, é impossível o ser humano guardar a lei de Deus. Inclusive, muitos adventistas têm este pensamento também, de que é impossível o ser humano guardar a lei de Deus. Pois bem, agora surge uma pergunta. Sabemos que Satanás é mentiroso e que Deus é verdadeiro sempre, como nós lemos aqui em Romanos. Seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Como é que Deus vai sair dessa sinuca de bico que Satanás o colocou? Porque é o seguinte, o ser humano ele precisa mostrar para o universo de que Deus tem razão, que a lei de Deus é possível sim ser guardada. Como isso será feito? Entendam bem, o que eu vou falar é algo que eu falei da vez passada, só que eu vou melhorar mais o que eu falei da vez passada. É possível o ser humano viver sem pecado. Sem pecar. É possível sim. Seria um absurdo acreditar o contrário. Eu não estou falando de perfeccionismo. Não é salvação pelas obras. Entendam bem, não é. Eu vou frisar aqui, porque eu sei que esse vídeo é gravado. A salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. É a graça de Cristo quem nos salva. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. É única e exclusivamente pela fé. Mas o texto continua também dizendo que nós somos salvos para boas obras. E o outro texto diz que a fé sem obras, ela é morta. Que fique registrado isso, para depois não acharem que o Reinaldo está falando alguma heresia. Mas bem, continuando aqui. No final da história terrestre, Deus, eu vou usar essa palavra, mas não é bem essa palavra. Deus necessitará de um povo que mostre que ele tem razão. Não para ele, né? Não vai mostrar para ele. Vai mostrar para o universo, para os seres caídos e não caídos, de que Deus tem razão. E esse grupo será os 144 mil. Não vamos entrar em todos os detalhes dos 144 mil, lógico, né? Porque seria outro assunto, outro dia. Mas, meu ponto de vista, é literal ou simbólico? No meu ponto de vista, é simbólico, tá? O número, né? 144 mil. Então, esse grupo final, os 144 mil, que nós não sabemos quem serão, mas eu tenho a plena certeza de que nós podemos fazer parte, talvez seremos eles, porque será a última geração e nós acreditamos que nós somos a última geração. Eu acredito. Eu não acredito que Jesus, eu tenho 44 anos, né? Eu tenho ainda uma probabilidade de viver pelo menos mais uns 40 anos ainda, né? Eu chegaria a 84 anos. É possível chegar a 84 anos, é possível chegar até mais, tem pessoas que vivem mais, né? Eu não acredito, todos nós aqui temos uma intuição profunda de que o mundo não vai durar mais 40 anos, ou 50 anos, ou 70 anos, ainda mais. Seria um absurdo até pensar nisso, vendo as coisas que nós estamos vendo hoje em dia, doenças por todo lado, crime, violências, catástrofes naturais. Seria inconcebível imaginar um futuro ainda de 60, 70 anos mais na frente. Então, nós acreditamos, sim, de que nós somos ou podemos fazer parte da última geração. E os 144 mil serão a última geração de salvos na Terra.
O livro de Apocalipse fala muito bem deles. Vamos para Apocalipse. Tem dois textos, duas passagens, mas nós vamos ler apenas uma. É o capítulo 14. No capítulo 7 diz que eles serão selados. Os 144 mil serão o povo selado. E no capítulo 14, no versículo do 1 ao 5, diz assim, ó. Eis o Cordeiro de Deus. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, com voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Verso 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Olha no detalhe aqui, ó. E ninguém pôde aprender o cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Se vocês repararam aqui, os 144 mil, eles aprendem uma música, um hino, que somente eles podem aprender. Eu tenho uma teoria, o porquê disso, e vou já explicar. O versículo 5, ela diz que eles não têm mácula. Olhando aqui para o dicionário, aqui eu estou olhando aqui na internet, o significado da palavra mácula. E vou ler aqui rapidinho para vocês, é coisa pouca. Diz assim: ter mácula é ter um defeito. O que está escrito aqui, ó. Ter mácula é ter um defeito. Portanto, algo imaculado é aquilo que é perfeito, sem nenhum defeito ou qualquer coisa negativa a apontar. Ou seja, quando o versículo 5 diz que os 144 mil não têm mácula, é porque eles não têm defeito. E não é, isso aqui não é na glória, porque na glória todos não terão mácula. Então, todos os salvos seriam 144 mil? Não. Então, o texto está dizendo que eles aqui na terra não têm mácula. Aí entra a questão que eu falei. É possível, sim, viver sem pecado. E Deus terá os 144 mil. Eu vou usar a expressão como se ele fosse a tropa de elite de Deus aqui na terra. Sentirão a vontade de pecar, porque a tentação ainda existirá. Mas a natureza humana estará tão ligada a Cristo, tão consagrada a Deus, que eles não pecarão. Serão a prova linda para o universo de que Deus tem razão. Que a acusação de Satanás de que as leis de Deus são injustas, de que é impossível o ser humano guardar a lei de Deus, não serão possíveis ser provadas, porque haverá um povo que irá provar para o universo que Deus tem razão. E eles são 144 mil. Aí entra a teoria que eu falei. Os 144 mil, eles aprenderão um cântico que ninguém poderá cantar, porque eles terão uma experiência que ninguém na Terra teve, que é viver sem pecado. Inclusive, não tem os textos aqui do Espírito de Profecia, mas tem vários textos do Espírito de Profecia que falam isso. Os 144 mil serão os únicos que poderão viajar para outros planetas. Com qual propósito de viajar para outros planetas? Para poder mostrar para o universo, porque o texto aqui que vocês leram aqui de Apocalipse diz que os 144 mil são os que vão com Cristo aonde ele quer que vá. Nós acreditamos sim que existem outros planetas com seres criados por Deus sem pecado. Então, aonde Cristo for, suponhamos, agora é uma hipótese minha, tá? Aonde Cristo for visitar um planeta, vai lá a comitiva, Cristo e os 144 mil, para que possam ver o universo,
os seres que venceram o pecado, não por si só, mas por causa da fé em Cristo. Então, eles testemunharão perante o universo que a lei de Deus é perfeita. Existem outras recompensas que somente os 144 mil terão. Não estou dizendo aqui que nós devemos querer ser dos 144 mil a todo custo. O importante é a salvação, tá? O importante é a salvação. O importante é estar salvo. Mas os 144 mil, sim, eles terão uma recompensa diferente dos demais, porque eles tiveram uma experiência diferente que nenhuma raça, nenhum humano teve até então, tá? Deixa eu continuar aqui para a gente terminar. Vou ler aqui mais outros textos do Espírito de Profecia rapidinho. É o seguinte. Agora é o tempo. Está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. Agora é o tempo de se preparar. O selo de Deus nunca será colocado sobre a testa de um homem ou mulher impuros. Nunca será colocado sobre a testa de um homem ou mulher ambiciosos ou amantes do mundo. Nunca será colocado sobre a testa de um homem ou mulher de língua falsa ou coração enganoso. Todos, friso aqui, ó, todos os que receberem o selo de Deus devem estar sem mancha perante Deus, candidatos para o céu. Diz mais aqui, ó. Quando ele vier, Cristo, quando ele vier, não nos purificará de nossos pecados, para remover de nós os defeitos de caráter. Quando Jesus voltar, ele não vai fazer isso. Nem para curar-nos das fraquezas de nosso temperamento e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião, ou seja, antes da volta de Cristo. Algumas pessoas dizem assim, eu tenho um temperamento muito difícil, eu sou uma pessoa que eu me zango muito fácil, eu explodo muito fácil. Irmão, minha irmã, temos que trabalhar esse temperamento. É aos poucos, eu sei, é lento, mas tem que ser trabalhado esse temperamento. Viu? Tem outro texto aqui, o último texto que eu vou ler aqui do Espírito de Profecia, que diz o seguinte, é no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 213. Não há segurança, nem repouso, nem justificação na transgressão da lei. Não pode o homem esperar colocar-se inocente diante de Deus e em paz com ele, mediante os méritos de Cristo, se ao mesmo tempo continua em pecado. Vou repetir. Não há segurança, nem repouso, nem justificação na transgressão da lei de Deus. Não pode o homem esperar colocar-se inocente diante de Deus e em paz com ele, mediante os méritos de Cristo, se ao mesmo tempo continua em pecado. Tem de deixar de transgredir e tornar-se leal e verdadeiro. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 213. Então, meus amados, qual é o propósito dessa minha mensagem? É preparar um povo que fique em pé no dia final. Na mensagem passada eu falei que a porta da graça para o povo de Deus é o decreto dominical. O decreto dominical é o que vai fazer a diferença entre o povo de Deus, né? Dos salvos e dos perdidos. Quando o decreto dominical sair, haverá dois grupos na igreja adventista. O grupo que terá azeite em dobro e o grupo que terá somente uma porção do azeite. Uns terão apenas a chuva temporã. São aqueles que não buscam o Espírito Santo, são aqueles que não dão rédeas curtas para suas emoções, suas tentações, são aqueles que não lutam contra o seu pecado, comem de qualquer coisa, assistem qualquer coisa, falam qualquer coisa,
se agradam com os prazeres do mundo, são aqueles que não são diferentes a nada do mundo. Esse será o primeiro grupo. Não leem a Bíblia, não oram, não buscam a Deus, vão para a igreja porque é sábado, ou porque não tem o que fazer em casa, ou porque está na escala. São esses. É o grupo que não percebe as profecias se cumprindo, não veem que esse regime fechado de você não poder fazer as coisas se você antes não tiver de acordo com o sistema, acham que é tudo normal. Esse é o grupo. Por outro lado, haverá um outro grupo de pessoas que têm o azeite em dobro, que além da chuva temporã, tem a chuva serôdia. São pessoas que não se conformam em não ler a Bíblia, são pessoas que querem ler a Bíblia e que leem a Bíblia. Aliás, adventista não lê Bíblia. Adventista estuda a Bíblia, porque a Bíblia é um livro de estudos, né? Esse outro grupo é um grupo que ora, é um grupo que chora, é um grupo que sente por causa dos seus pecados, é um grupo que sente por causa dos pecados da igreja, não se conformam em ver a igreja na situação que está. A obra de Deus, eu preguei sábado agora no Banguê, a obra de Deus, irmão, está andando de cadeira de rodas. A obra de Deus está de muletas. Se fosse uma pessoa, estaria na UTI, porque nós não vemos a obra de Deus como deveria ser. Então, este grupo se sente até culpado porque que a obra de Deus está assim. Não se conforma, não aceita. Não conseguimos ver. O caminho é tão estreito que nós não conseguimos ver mais. Olhar para a TV assim, rapaz, não tem mais nada que preste para assistir. Olhamos para o mundo, não tem mais nada que preste no mundo. A comida, nós estamos cada vez mais vendo, não tem mais o que comer, não é assim, por falta da comida, mas de falta de coisas realmente boas para se comer. Tudo hoje é rápido, tudo hoje é já pronto, tudo hoje é industrializado, tudo hoje é transgênico. Até o que é natural, o que é os orgânicos, é caro e difícil de se achar. Então, esse segundo grupo, eles se sentem perdidos no mundo. A gente não sabe, a gente olha para o mundo e não vê nada de... Existem coisas belas, lógico, sim, mas não existe nada de realmente verdadeiro e bom. Esse grupo não se sente bem no mundo, não se sente bem na roda dos escarnecedores. Estamos lá porque fazemos parte ainda do mundo, estamos no mundo, mas não é o nosso lugar, a gente não se sente bem. Esse grupo se sente bem quando está ao ar livre, quando está no canto com paz, com tranquilidade. Hoje em dia é carro de som para um lado, é vizinho barulhento do outro, é uma festa que está tendo acolá, é uma festa que está tendo aqui, um bar que está acontecendo ali, passa uma ambulância fazendo barulho, passa um carro de polícia fazendo barulho, temos medo de andar na rua. Esse grupo não se sente bem. E eu acredito que você é uma dessas pessoas que, apesar de estarmos no mundo, não nos sentimos bem. Meu apelo hoje é esse. Não estou querendo perfeccionismo, porque nenhum de nós é 100% perfeito. Mas o que eu estou pedindo é que nós busquemos a perfeição de caráter. Essa perfeição é possível, sim. Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio para poder fazer com que o ser humano possa, sim, ser perfeito de caráter. Jesus é nosso exemplo, Jesus é nosso modelo. Não somente em oração. Quando a gente fala assim que Jesus é nosso modelo, é nosso modelo em oração, é o nosso modelo em paciência, é o nosso modelo em buscar a Deus. Não é somente isso. Jesus é o nosso modelo de caráter. Esse é o modelo que Cristo quer. E eu espero, sinceramente, que todos nós possamos ser esse povo que irá testemunhar para o mundo de que Deus tem razão, de que a lei de Deus pode ser guardada. Apocalipse 14, Apocalipse 12 diz que aqui está a perseverança dos santos. O texto não diz os que tentam guardar a lei de Deus, não diz os que querem guardar a lei de Deus,
Não diz os que acham que a lei de Deus pode ser guardada. O texto não diz isso. O que é que diz o texto? Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, meus amados, eu termino aqui. E sugiro e oro para que você, o Espírito Santo, faça o restante aí. Se as minhas palavras não foram tão bem perfeitas, entendidas, mas eu peço que o Espírito Santo faça você entender de que ele precisa, entre aspas, né? Deus não precisa de ninguém, de nada, né? Mas que haverá um povo, sim, que irá testemunhar de que Deus tem razão. E eu quero fazer parte desse povo e eu também desejo que você faça parte. Então, nós vamos fazer uma oração agora a Deus, tá? Já são 5h03, pelo menos no meu relógio. Oremos. Eterno Deus que estás nos céus, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos porque pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Santíssimo Deus, o ser humano ele anda por caminhos que parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Só existe segurança em um único caminho, que é o teu. Um único caminho, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor estipulou uma lei para que o ser humano possa viver por ela. É uma lei de amor. É uma lei que espera que o ser humano aguarde, não por obrigação, mas com coração voluntário. Satanás te acusou e te acusa perante o universo de que o Senhor é injusto, mas o Senhor não é injusto. E nós somos as pessoas que irão provar para o mundo, seres caídos e não caídos, que o Senhor tem razão. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a vencer as nossas tentações. Não nos permita cair em tentação. Nos ajude a vencer aqueles pecados que são pecados, às vezes, até ocultos, que somente nós e o Senhor sabemos. Então, nos ajude, Senhor, a sermos um povo perfeito aos teus olhos. A perfeição que o Senhor deseja, que nós sejamos assim também. Nós te agradecemos, Senhor, porque isso será possível e é possível, e o Senhor quer isso em nós. Tua palavra toda está recheada desse assunto, mal compreendida, infelizmente, pelo ser humano, porque Satanás nos faz pensar assim, mas nós não queremos fazer a vontade do inimigo, queremos fazer a tua vontade. Dá-nos um bom dia, abençoado e feliz. Que o Senhor nos conceda saúde a todos nós, os que têm um pouco de saúde e os que não têm saúde. Que o Senhor nos conceda. E que no final da história humana, nós todos, fazendo parte dos 144 mil ou não, estejamos na terra prometida. Nós te agradecemos e pedimos por essa bênção, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. Deus abençoe.